e ele pediu para que eu estivesse pregando no lugar dele, e eu preparei o sermão de Lucas, capítulo 13, e depois fui preparar o sermão da noite, porque à noite já seria eu que ia pregar, e descobri que o texto é o mesmo. É o mesmo, mas em evangelhos diferentes, não é? Então, embora Lucas 13, 22 fale da porta estreita, a parábola que fala da porta estreita é Mateus 7. Então, à noite, você vai ouvir muito mais sobre a porta estreita, porque, na verdade, o que Jesus faz aqui é uma citação da porta estreita. E graças a Deus, né? A palavra de Deus é profunda. E Deus tem um senso de humor, né? Para bater os dois textos no mesmo dia. Lucas 13, 22 a 30, eu vou fazer a leitura, eu queria pedir que você acompanhasse aí na sua Bíblia. Diz assim: Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então direis: Comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: Não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há muitos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Bem, que Deus nos abençoe, né? E que a sua palavra fique gravada no nosso coração. Fica um texto aberto, que eu acho muito importante voltarmos e olharmos para o texto em algumas expressões que o próprio Senhor Jesus nos diz. A primeira coisa que nós vamos fazer é recapitular o contexto. Os dois sermões anteriores, né? Não de domingo passado, que foi aniversário da igreja, não foi na série de Lucas, mas domingo retrasado e o retrasado, tivemos aqui o Robério, que pregou sobre a parábola do grão de mostarda. O grão de mostarda foi a ilustração usada por Jesus para falar sobre o reino. Então, é muito importante a gente entender o contexto. Jesus está usando figuras para se remeter à ideia do reino. Significa que essas pessoas têm uma perspectiva do reino, elas têm uma visão a respeito do que é o reino de Deus, e Jesus está ou desconstruindo, ou reconstruindo, ou refazendo essa imagem do reino que há na cabeça deles. Então, quais são os aspectos que o Robério nos abordou aqui há 3 domingos atrás? Ficou gravado no seu coração, tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. O grão de mostarda é grande? Não, ele é pequeno. Se você guarda o grão de mostarda na mão, ele serve para quê? Não, só para fazer auriculoterapia, né? Que é aquele pessoal que aperta assim, ele canaliza a dor para a sua orelha. Então você esquece de toda a dor no corpo, que fica com a dor miserável na orelha. Quem já fez entende, né? Aquilo é um grão de mostarda que faz. Quem já fez acupuntura, geralmente fez a auriculoterapia junto, né? Não, ele é pequeno, se tiver na mão não serve para nada. Ele precisa ser lançado, e quando ele é lançado, embora pequenininho, ele é capaz de produzir uma árvore grande, chega a 3 metros. E o que acontece com a árvore? Os pássaros olham para ela e desejam se aninhar nela. Ou seja, o que significa que os passarinhos querem se aninhar nessa árvore? É a mesma expressão do salmista quando olha para a casa do pai e diz assim: puxa, eu queria morar lá, né? Mas vale um dia nos atos do Senhor do que 1000 dias na tenda da perversidade. Então é aquela expectativa. Esse domingo vale tanto a pena que 1000 dias que você viver lá fora. Espero que seja essa a sua apreensão sobre o reino, né? Roberto nos falou sobre vários outros aspectos, né?
Logo no domingo seguinte, o reverendo Oliveiros pregou sobre a parábola do fermento. E tem uma ilustração que o reverendo Oliveiros usou, que eu achei muito interessante, né? A do pão quentinho, né, que saiu do forno e que a gente deseja comer. Às vezes a gente nem está com tanta fome, mas o cheiro do pão quentinho, você visualiza aquela manteiga, né, escorrendo no pão, aquilo você come, nem que seja um pedacinho, porque aquilo te enche os olhos de desejo. Então você quer se aproximar daquele pão. O princípio do reino, então, é que a gente seja transformado. Um outro aspecto apontado pelo reverendo Oliveiros é que isso é de dentro para fora. Isso acontece em nós. Isso é visto pelas outras pessoas em nós. E as pessoas percebem tanta transformação em nós, que da mesma forma que elas olham um pão quentinho e desejam esse pão quentinho, elas olham para a nossa vida e falam assim: poxa, eu queria ser como ele, né? Eu queria essa mudança para a minha vida, eu queria que isso acontecesse comigo também. Há um outro aspecto agora do reino, quando nós lemos Lucas 13, 22 a 30. Então, Jesus continua caminhando com seus discípulos, olha para o texto. Jesus estava passando por cidades e aldeias, caminho longo, e ensinando, e estava caminhando para Jerusalém. E alguém que está no bolo, né, desses discípulos, versículo 23, pergunta: Senhor, são poucos os que são salvos? A primeira pergunta que você pode fazer é: por que alguém faz essa pergunta? Por que alguém que está caminhando com Jesus pergunta se a quantidade dos salvos é em pouca quantidade? Porque aqui é poucos em quantidade mesmo. Por que ele está perguntando isso? O que você deduz? É simples. Ele olha para o lado, tem uma multidão? Não tem multidão. Ele olha para o lado, tem uma meia dúzia de 12, uma meia dúzia de 20, de 30, mas tem pouca gente. E aí, quando ele percebe essas coisas, ele vira para Jesus e pergunta: Senhor, são poucos os que são salvos? E a pergunta é quantitativa porque é muito interessante que esse é algo que realmente nos faz questionar, né? E o quantitativo é o que mexe com muita gente. Se você chega na igreja no domingo de manhã e a igreja está muito vazia, com muito pouca gente, eu duvido que os seus olhos não sejam chamados a atenção por causa disso. Bom presbiteriano vai dizer que muitos são chamados e poucos escolhidos. Então ele olha para a quantidade e percebe, é assim mesmo, é isso mesmo. O pouco quantitativo explica que existem muitas dificuldades no meio do caminho, que vai muita gente ficando pelo meio do caminho. E a gente vai pensar, né? A palavra usada para poucos é oligos, né? Que significa quantidade, número limitado de pessoas. E ele quer saber, serão quantos? Eu não vou falar o nome, mas você vai deduzir. Algumas que são consideradas seitas, né? Inclusive definem o número daqueles que estarão no céu: 144 mil. Se o número ainda não foi atingido, né? Quando será? Mas a questão é que esse número está definido, não é 144.001, nem é 139 mil, nem 143.999. São 144 mil pontos. Chegou lá, bateu, o contador fechou, entrou, fechou a porta, acabou. Quem passou desse número está fora. Essa é uma questão que as pessoas querem saber: quantos vão ter no céu, quantas pessoas serão salvas, quantos. A resposta de Jesus é fantástica, né? Versículo 24. Olha o que Jesus responde. Respondeu-lhes, porque ele não responde apenas para quem pergunta, ele responde para todo mundo. Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Primeira pergunta: Jesus responde sobre a quantidade? Não, Jesus não está preocupado com isso. Jesus só foi delicado para não dizer que isso não interessava a ele. Mas Jesus podia dizer assim: isso não te interessa, isso aí é uma conta que o Pai sabe, né? Jesus já fez isso outra vez, quando perguntaram assim: quando é que vai voltar? Ele disse: não lhe compete conhecer tempos ou épocas. Jesus poderia ter respondido da mesma forma: não lhe compete saber o quantitativo, e eu não vou te dizer o quantitativo. Mas Jesus diz assim:
Em vez de olhar para a vida dos outros, olhe para a sua vida. Isso não é um fora, isso não é uma resposta mal educada. Jesus está dizendo assim, tenha um olhar diferente. Em vez de você ficar preocupado com o externo, preocupe-se com a sua vida. E aí, Jesus começa a contar uma história para explicar o que ele acabou de responder. Versículo 25. Quando o dono da casa levanta e fecha a porta, quem está do lado de fora começa a bater dizendo, abre a porta. Só que o dono da casa vai dizer, não sei de onde vocês vêm. O que Jesus está dizendo é que há um limitador de tempo, vai chegar o tempo em que ele vai se levantar, e aí a gente pode pensar, né, a palavra bonita, escatologicamente, sobre os últimos tempos. Nós falamos da volta do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus voltar, chegou o tempo final, ele se levanta, leva a sua igreja, não tem perspectiva de ter mais 1000 anos de chance, não tem perspectiva de ter uma segunda chance, e aí, se você se arrepender, não tem perspectiva de uns vai e outros ficam tentando, labutando para chegar lá. Jesus é claro para dizer que quando chegar a hora, chegou. Ó, não precisa olhar ponto doutrinário de reforma, nada disso, é só olhar para o texto. Jesus diz que quando chega a hora, acabou, não há segunda chance, não há repeteco, não há segundo tempo, não há 1000 anos, não há nada disso. Ele levantou, fechou a porta, o pessoal bate do lado de fora, desesperado para entrar, e ele diz, acabou, já era, acabou, não tem mais jeito. A pergunta que a gente precisa fazer é, para quem que Jesus está dizendo isso, né? Jesus está dizendo para pessoas que andavam com ele, tecnicamente andavam com ele. Porque olha o argumento das pessoas no versículo 26. Então, eles vão me dizer, comíamos e bebíamos na tua presença. Então, Jesus estava lá, Jesus era contemporâneo deles, Jesus estava caminhando com eles. É claro que Jesus está falando dos judeus. Então, eles vão dizer assim, não, mas nós conhecemos você, conhecemos sua mãe, seu pai, nós jogamos bola com você, você foi nosso amigo de infância, como não nos conhece? E Jesus vai responder, não sei de onde vós sois. É claro que Jesus sabe de onde eles são, é claro que Jesus os conhece. Só que Jesus está dizendo que não os conhece como discípulos dele. Eles vão querer argumentar de que eles são discípulos do Senhor Jesus, mas eles não são. Então eles vão querer assumir aquela coisa lá, poxa, eu sempre fui judeu, eu estava lá no meio do povo, aprendi, rapaz, estudei com você no ensino médio, tivemos lá, aula lá com o Rabino Robério, estávamos lá, nós juntos, fizemos na mesma classe, jogamos papel no teto. E aí Jesus vai dizer, não conheço não lembro de vocês não sei de onde vocês são. O fato é que ficar do lado de fora não é ficar do lado de fora. Ficar do lado de fora é experimentar o choro e ranger de dentes, objeto, é óbvio, da condenação do inferno. Então as pessoas verão, né? Olha o que é mais cruel. Verão Abraão, Isaac, Jacó, todos os profetas, referência para todo o povo judeu, mas eles não estarão com essas pessoas, eles estarão lançados do lado de fora. Há um aspecto, né, para dizer que muitos virão do Ocidente e do Oriente, para dizer que os judeus que estavam ali bem pertinho, tiveram a oportunidade de conhecer o Evangelho, de se aproximar do Senhor, de ter um encontro com Ele. Isso não aconteceu, mas pessoas de longe vão experimentar isso, por isso os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Jesus está falando do reino, né? Do reino, e a gente precisa entender isso. Quando um judeu quer tomar para si a perspectiva de que ele deveria ser conhecido pelo Senhor Jesus, é óbvio que ele está utilizando o próprio argumento dele ter sido considerado judeu. Então imagine, né? Acontece isso. Às vezes as pessoas entram na igreja, aqui na nossa igreja,
Nossa, no sentido de propriedade, né, porque a gente participa dela, mas nossa, não no sentido de dono, né? Ninguém é dono da igreja, é o Senhor Jesus que é dono dela. Mas as pessoas entram aqui e acontece um fato curioso. Uma vez eu perguntei à pessoa, a primeira vez que ela estava vindo aqui à igreja, e eu perguntei para ela, qual é a sua igreja? Ela disse, é essa. E eu, como um pastor desatento, né, disse, é mesmo? Puxa, que legal. Ou seja, a pessoa entrou, ela sentiu parte, mas ela não entendeu que fazer parte é muito mais do que sentar no banco. É muito mais do que sentar no banco. É muito mais do que ter o nome no hall de membros. Ser membro da igreja do Senhor Jesus significa uma questão prática, não teórica. Então o judeu, porque era circuncidado o 8º dia, entendia automaticamente que ele era filho de Abraão. Estava tudo claro para ele. Então, o versículo 26 aponta para o fato de que as pessoas vão afirmar de uma pessoalidade que elas supunham ter com o Senhor Jesus, mas que elas nunca tiveram. Nessa semana, acho que foi essa semana, né? Porque a minha memória temporal é horrorosa. Um coronel da PM foi pego com uma menina de 2 anos, né, e acusado de pedofilia. E ele estava sendo filmado, creio que pelo policial militar. Eu não vi muito a reportagem, detesto ver essas coisas. E achei muito interessante, porque eu vi a fala dele lá no vídeo, dizendo assim, não tem problema, amanhã essa ocorrência cai. Ele está se valendo do quê? Do que eu sou. Eu sou um coronel da Polícia Militar. Então, se eu sou, ninguém pode lutar contra mim. Então, a gente pode se valer do fato de que eu sou crente, eu sou isso, mas exige uma questão de pessoalidade. Há um fato muito interessante, né? O livro de Atos nos conta uma história em que tinha um homem que percebeu Paulo e outros apóstolos expulsando demônio das pessoas. E ele achou muito curioso aquilo, ele disse assim, eu quero isso para a minha vida, eu quero fazer esse negócio. E aí ele chegou a determinado momento diante de um endemoniado e disse assim, sai, sei lá, eu não sei, o texto não diz, né? Sai em nome de Jesus. Ele tentou fazer isso. E o demônio olhou para ele e disse assim, olha, eu conheço Paulo, conheço Pedro, conheço João, mas você eu não conheço não. E deu-lhe uma surra no indivíduo. Acho que é por isso que os crentes têm medo de encontrar possessão demoníaca, né? Vai que ele invoca Jesus, né? E qualquer outra pessoa, em nome de Jesus, da Confissão de Fé de Westminster, da Reforma Protestante. E aí o demônio diz assim, olha, eu conheço Jesus, conheço Calvino, conheço Lutero, mas você não conhece não. E te dá uma surra, você volta para casa envergonhada, né? Aconteceu um fato quando eu era jovem, lá numa reunião do pessoal da igreja. Estou contando isso agora, eu acho que o reverendo Oliveiras era pastor, né? Depois ele vai me perguntar com quem que foi, porque é um segredo de Estado, a gente pode contar essas coisas, né? Mas aconteceu um fato com determinada pessoa, a gente estava numa reunião e em determinado momento apareceu alguém que parecia estar endemoniado. Alguém do grupo resolveu assumir a responsabilidade. Eu nunca fui muito corajoso para isso, né? E aí, beleza, a pessoa assumiu, mais velho, estamos lá, fazemos rodinha de oração. Nós orávamos e em determinado momento aquela pessoa dizia assim, você vai querer me expulsar da vida dessa pessoa? Logo você, e começou a contar os podres da pessoa, né? Acabou a oração, irmãos. Acabou a oração, porque a gente abre o olho e quer, é isso? Como é que é isso, né? Acabou, não tem mais explicação. O fato é de que a gente não pode dizer quem a gente é se de fato a gente não é. Então a gente precisa ser, para depois dizer, eu sou discípulo do Senhor Jesus. Mas esse texto é riquíssimo e eu queria me focar numa palavra só. No versículo 24 diz, respondeu-lhes, esforçai-vos. Acho que na NVI está escrito esforcem-se. É isso? Ou tem outra palavra aí, o pessoal que está com a NVI? Não sei, os irmãos da NVI sempre fecham a Bíblia. A palavra esforçai-vos no grego significa agonizomai. Vou repetir para você prestar bastante atenção. Agonizomai. Agonizomai. A primeira coisa é que quando você ouve a palavra agonizomai, o que vem na sua cabeça?
Agonia. Interessante, né? Jesus diz para nós, agonizomai. Amém. Amém. A resposta de Jesus para os discípulos, ela tem um fundo muito profundo. E a gente precisa entender que Jesus não está falando simplesmente de esforço. O que Jesus está dizendo? Bem, como você, eu pensei que agonizomai significava agonia. Mas agonizomai tem a ver com Olimpíada, né? Deus é legal. Significa competir com alto esforço em jogos que exigem de você. Então, o que ele está dizendo é que a gente tem adversários com os quais a gente deve lutar, a gente vai ter dificuldades, mas a gente precisa de zelo extremo e empenho para conseguir superar essas coisas que vão aparecer. O reverendo Eugene Peterson, quando traduziu a Bíblia, a mensagem, em vez de dizer esforçai-vos, ele utilizou uma palavra muito interessante, né? E eu quero usar a expressão que ele usou. Eu queria que você gravasse isso na manhã de hoje. Concentrem-se na sua vida com Deus. Repita comigo. Concentre-se na sua vida com Deus. E a partir dessa concentração, ou seja, estar centrado ou concentrado na minha vida com Deus, tem 3 aspectos que me chamam muita atenção. O primeiro é que todo agonizomai leva um processo de dedicação extrema e, consequentemente, a um processo de sofrimento, né? Eu fico olhando os competidores das Olimpíadas ou das Paralimpíadas, ainda com muito maior bondade no coração e misericórdia, porque alguns deles têm deficiências gravíssimas e dificuldades com as quais eu decidiria ficar parado em casa e não fazer absolutamente nada. Mas eles decidiram lutar, esforçar, e estava vendo ontem, né, num programa de televisão, não vou dizer o nome, porque você vai ver, pastor, sábado de tarde está vendo Luciano Huck, mas estava vendo. E aí estava lá o cowboy, ele foi impedido de ir para a Paralimpíada, que ele está com problema cardíaco. Mas o cowboy, ele começou lá a vida, ele caiu de um touro, ele quebrou não sei quantas costelas, não sei quantas fraturas, e aí tudo bem, vida que segue. Ele era, como é que dá o nome? Aquele cara que entra no rodeio, né? Peão de rodeio, isso aí. E aí ele caiu, se quebrou todo, mas tocou a vida. E aí foi depois atropelado por um ônibus. Foi arrastado por um ônibus dezenas de metros. E aí foi coluna esmigalhada, tal. Depois um raio caiu nele. Irmão, você acha que está ruim para você? Agora você bota o joelho no chão e diz assim, obrigado, Senhor. Agora eu entendi que o Senhor anda me protegendo. Mas se não bastasse isso, ele estava andando de moto e a moto bateu na árvore. Isso. Depois disso tudo, ele é um cara feliz. E aí ele, com toda a dificuldade, ele não tem movimento nas pernas, as pernas ele usa para apoio, mas daqui para cima ele é um touro, né? Um cara dessa largura. E ele começou a olhar, fazer atividades, e ele conheceu um médico que disse para ele assim, puxa, tem uma série de esportes, porque ele achava ele louco, né? O cara pegava a cadeira de roda, jogando basquete, batia em todo mundo. Aí o cara falou assim, cara, você é um cara louco, você precisa pegar um esporte e canalizar essa sua disposição. Aí apareceu uma lista lá com 70 esportes diferentes, até que ele escolheu canoagem. Irmãos, o cara é campeão de canoagem. Com sorriso de canto a canto, felicidade, mas que esforço, que dedicação. E aí a canoa dele se chama burro branco, porque a canoa é branca e ele sente que é um burro que vai ser dominado, né, ou domado. E aí ele conta por que ele chamou de burro branco a canoa, porque várias vezes ela virou com ele. E eu fico pensando, meu Deus, um cara que não consegue mexer com as pernas, virando a canoa num lago. Eu jamais entraria na água, irmãos. O máximo que chegava era na beiradinha, medo de morrer afogado. Você só tem os braços. Será que você vai conseguir? Então, pessoas que superam dedicação extrema, isso é zelo. A pessoa entende que apareceu um obstáculo, esse obstáculo precisa ser vencido. Ele é o Joseph Klimber da realidade.
né? Quem viu aquele vídeo, o que ia acontecendo. Daniel Dias, um homem que vai se tornar o maior medalhista paralímpico da história, um menino que nasceu sem os braços, aqui no braço esquerdo ele tem apenas o dedão colado aqui ao cotovelo, sem a perna direita e sem um dedo do pé esquerdo. O jornalista foi tirar foto com ele e perguntou assim: o senhor quer a metade ou o corpo inteiro? Ele falou: eu nunca tive o corpo inteiro para você tirar foto. Mas esse homem é dedicado ao extremo de se entregar e de praticar um esporte sem nenhuma dificuldade. Casado com 2 filhos, a esposa, numa entrevista, disse assim: eu às vezes quero ajudá-lo em determinadas tarefas, porque eu entendo que ele não é capaz de fazê-las. É o nosso julgamento, né? Você vê uma pessoa que não tem os braços que você tem, então você supõe que você vai ajudá-la, e a esposa disse assim: mas ele sempre me surpreende, é ele que faz as coisas, é ele que veste as crianças, é ele que amarra o cadastro. Como, irmãos? Não sei, mas é ele que faz. É ele que às vezes cozinha dentro de casa, e você, com os 2 braços, às vezes não faz isso. Então, a dedicação extrema é para a gente pensar que existe uma exigência, uma entrega, que por mais que a gente sinta dor, por mais que as coisas nos levem ao sofrimento, a dedicação não pode parar. Eu estava vendo também uma reportagem essa semana: os fisiculturistas, para serem fisiculturistas, têm que chegar ao extremo de 3% de gordura no seu corpo. Existem pessoas aí com 30% de gordura no corpo. 3% de gordura. Você sabe o que é conviver com 3% de gordura? É você olhar para aquela picanha no domingo e dizer: isso não me pertence mais. É você desejar aquela carninha no feijão e dizer: não vou mais fazer isso. Vou comer de forma saudável, vou cuidar do meu corpo. Ele tem um objetivo, ele está focado, ele olha para frente. E aí, irmãos, por que eu estou falando isso? Para mostrar que a vida cristã, ela tem exigências, sim, mas muitas vezes a forma como a gente lida com essas exigências não é de vamos superá-la, a gente cria obstáculos e diz que não pode. Durante a minha vida como jovem cristão, adolescente, eu ouvi tantos não pode, e muitos deles ninguém nunca me disse por que não podia, simplesmente não pode. Então, a grande questão é que eu, como um adolescente, mesmo ouvindo não pode de alguém que eu respeitava, os pensamentos continuavam na minha cabeça, né? As coisas continuavam aqui, elas não saíam quando alguém dizia não pode, aí eu fazia assim: então não pode, tira daqui, bota para cá. Não pode. De vez em quando, o que acontecia? Estava lá o maldito do pensamento na cabeça de novo. Porque estava lá, me chamava atenção, e eu ainda me sentia o pior dos pecadores, porque eu estava tendo um pensamento repetitivo. Quando tantas vezes eu já tinha me ajoelhado no momento de confissão de pecados e dito assim: Senhor, eu não quero pensar nisso. E estava lá o pensamento. Então, nesse ensino, nesse doutrinamento do não pode, a gente fez com que o pensamento humano, ele talvez fosse controlado, mas não é. Então a gente lida com questões hormonais, com o nosso pecado, com questões que estão dentro de nós, que são muito difíceis de serem combatidas e que geram sofrimento para nós. Mas é muito mais interessante canalizar esses pensamentos para o que é bom do que ignorar que eles aconteçam. Eles vão acontecer. Eles batem a nossa porta. A questão não é deixar de pensar, é canalize o pensamento para outra coisa. Então pega o que está acontecendo e trabalhe isso com clareza. Mas isso é muito interessante, irmãos, porque, embora a minha fala terá agora um tom de crítica, não estou preocupado em criticar A, B, C ou D, mas a gente precisa entender, muitas vezes, a visão que a gente tem de irmãos é que as pessoas são tão santas, que nós nunca conseguiremos atingir sua santidade. Parece que o pecado está só em nós, não nos outros. E a gente não entende que o agonizomai é um processo para todo crente em Cristo Jesus. É um processo de sofrimento, libertar-se dos pecados, libertar-se dos pensamentos que nos afastam de Deus, libertar-se das ações é um processo comum para todo mundo, mas não compartilhado.
E por não ser compartilhado pelas pessoas, nós não conhecemos as lutas uns dos outros. Então eu sei das minhas, e muitas vezes fico muito preocupado em contar as minhas, porque parece que para as pessoas com as quais eu estou contando, elas nunca tiveram isso. Queria muito que a gente tivesse de fato uma comunidade terapêutica em que a gente pudesse dizer assim, numa reunião, tranquilamente, alguém dissesse, olha, eu tenho lutado contra esse pecado, e ninguém fizesse assim. Mas o fato é que nós ignoramos que o agonizomai, dito por Jesus, é um processo que vai levar à luta, sofrimento e dificuldade mesmo, vai ser exigente, duro, mas que precisa acontecer. Quando Jesus diz que a gente deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz, parece óbvio que vai gerar sofrimento, né? Mas a gente não está preparado para isso. Então eu queria dizer para você que acabou de chegar do Evangelho, você luta às vezes contra a bebida, você luta às vezes contra o cigarro. Não é só para você não, é para todos nós. A vida cristã é uma luta em todos os aspectos. Nós lutamos mesmo, às vezes o processo é sofrido, às vezes a gente chora. É que a gente não conta o nosso pecado, nem coloca no boletim, mas eles acontecem. Se não acontecesse, a gente não tinha nenhum momento de confissão de pecados durante a liturgia do culto. Segundo aspecto, para mim interessante, é que o agonizomai, essa concentração na minha vida com Deus, é a vida que eu vivo todo dia. Quando eu estudei música, o professor dizia que tinha 2 notas que eram muito importantes, que eu nunca poderia esquecê-las. A primeira e a última. Então, quando você começa a tocar uma música, a sua primeira nota é muito importante, que a gente percebe de cara se o que vem presta ou não presta. Isso é sério. Qualquer músico sabe que a primeira nota vai definir se o cara está nervoso, se ele sabe tocar, se ele não sabe tocar, já pelo primeiro acorde. Mas mais importante do que o primeiro, ou tão importante quanto o primeiro, é o último, porque não há nada pior do que começar bem e encerrar mal. Então você sabe que essas 2 notas são muito importantes. O meio, existem erros que a maioria da igreja nem percebe, né? Percebe se olhar para a cara do pessoal do louvor, porque eles mostram na cara que eles erraram. Eles estão tocando ali, e se deu uma nota errada, eles vão fazer... Mas se eles fizerem cara de paisagem, né? Ninguém percebe. Porque há vozes, há um monte de elementos que acabam confundindo. O problema é que a vida não é a música. Então, se a palavra do meu professor é verdadeira, de que a primeira e a última nota são importantes, a gente deveria desqualificar essa fala para falar da música, para dizer que, de fato, o que acontece durante a vida é muito importante. Mas não parece que é essa a nossa apreensão. Sabe qual é a preocupação das pessoas, até dos crentes, quando o não crente está à beira da morte? Se no último minuto de vida, se ele creu no Senhor Jesus. Olha que coisa interessante. A gente desconsidera toda a vida, toda a não glorificação a Deus, todo o aspecto que ele abandonou a Deus, que ele rejeitou a Deus, mas o que importa é a última nota. Se a última nota for, isso, amém. A última nota foi excelente. Essa é a nossa perspectiva a respeito da vida, mas não é a perspectiva de Deus. A perspectiva de Deus é olhar a vida toda, é olhar o que foi feito, o que não foi feito, é olhar que a vida estava entregue nas mãos do Criador. Isso é uma questão fundamental. Eu não quero julgar as situações em que pessoas que morreram e creram em Jesus no último dia, não é esse meu objeto de análise. Eu quero dizer apenas a preocupação que a gente tem, como se as coisas resolvessem a partir da última nota, e como se Deus estivesse preocupado simplesmente com isso. Essa é a nossa preocupação. Deus nos criou para manifestar a sua glória, e aí a gente às vezes fica preocupado com a relação dos outros, mas não como a nossa vida está diante do Senhor. E aí eu quero lembrar você algumas coisas. Naquele momento, o discípulo que pergunta para Jesus, olha para o lado e vê pouca gente, porque ele diz oligos, ou seja, são esses poucos que serão salvos. Mas a pergunta dele faz sentido, porque quando Jesus estava multiplicando os pães, poxa, tinha ali 5.000 homens, só homens. Esse cara não está dizendo oligos para 5.000, porque devia ter uns 10.000 pessoas contando com mulheres e crianças.
Ele não pode estar falando dessa multidão, ele está falando realmente tem pouca gente ali. Mas por que o povo foi embora? Por que o povo não estava ali ao lado de Jesus? Jesus mesmo vira para esse povo e diz assim: vocês só estão comigo porque eu multipliquei pão para vocês, vocês encheram a barriga, se fartaram e vocês estão aqui. Aí Jesus foi tão duro que o pessoal arrumou a mala, foi embora, e aí Jesus, como não está preocupado em plateia, vira para os discípulos e diz assim: e vocês? Não vão embora também não? Aí Pedro diz assim: que isso, Senhor? Só tu tens palavra de vida. Estamos juntos. Vamos embora não. Mas 5.000, vão embora. A questão não é o primeiro nem o último, mas é todo dia, se a gente caminha com Cristo todo dia, se a gente está ao lado de Cristo todo dia, se a gente é discípulo todo dia, se a gente olha para a nossa vida todo dia, se eu me preocupo em testemunhar e glorificar a Cristo todo dia. O Agonizomai me lembra que isso não é um processo para eu ficar preocupado só com o céu, mas com todo dia. Se Jesus voltasse hoje, como é que ele me encontraria hoje? Essa é uma questão que Jesus está dizendo para eles. Olha para a sua vida hoje, o que você está fazendo hoje? Hoje é o dia de viver. O amanhã trará os seus males, deixa o amanhã para amanhã. A questão é hoje, como é que você tem vivido hoje? O Agonizomai lembra que de ser discípulo do Senhor Jesus é o que acontece todo dia. Mas tem um último aspecto, irmãos, que me faz lembrar que o Agonizomai, essa concentração na vida com Deus, ela tem um final que não pode ser esquecido por nós. Quando eu falo agonizomai, eu perguntei para você o que você ouvia, você disse agonia. E parece que é isso que define a vida cristã. Mas não é. Eu fui batizado, não lembro, né? Eu estava presente, porque eu fui batizado, mas eu não lembro. Eu era bebezinho, bonitinho, gordinho, fui batizado, meu pai e minha mãe assumiram um compromisso, cresci, fiz minha profissão de fé aos 15 anos de idade, entrei no seminário aos 16, com 15 para 16, e aí passei 11 anos lá na Caverna do Dragão lá, sendo purificado, aprendendo, aquela coisa toda. Saí, durante esse intervalo todo de vida, tive muitas alegrias, mas muitas dificuldades na caminhada com Cristo Jesus. E as alegrias, a gente tira foto para se lembrar delas, né? Porque as tristezas, elas são tão poderosas que elas marcam o nosso coração. A não ser o pessoal do interior, que não sei se tira mais, espero que não, mas que tirava foto do enterro, né? Ou da família ao lado do caixão. Ninguém grava momento de tristeza, ninguém leva máquina fotográfica para um velório. Porque aquela imagem é tão marcante para nós, que algumas pessoas até dizem assim: eu quero gravar a imagem do meu parente, a imagem que eu tinha lá. Porque ela sabe que ao se deparar com um familiar que está ali, ou com um amigo, aquilo é tão forte, tão poderoso para gravar o nosso coração, que você não precisa nem tirar foto. Está lá, é marcante, é duro. E o que acontece é que a gente lembra, às vezes a gente lembra com muito mais facilidade da dificuldade da nossa vida, da dureza, do que aconteceu. Se eu perguntasse para você quantas dificuldades você já teve na caminhada com o reino, você diria várias, dentro da igreja ou fora dela. Por ser crente aqui dentro ou por ser crente lá fora, tanto faz. Vida cristã traz dificuldades. Mas não é isso que Jesus está falando a respeito de vida cristã. Jesus está dizendo que é uma luta sim, mas o resultado final não é metiolate, nem band-aid, nem cicatrizes. O final é um banquete. O final, a gente é recebido pelo rei, e ele nos recepciona com uma grande mesa, mas é tão grande que todo mundo pode sentar ao redor dessa mesa, e todo mundo tem acesso a esse rei. É uma mesa fantástica, porque ninguém fica longe do rei. É uma mesa que ele nos deu a possibilidade de sentarmos ao lado dele, perto dele. A gente sente a presença dele e a gente se delicia com o banquete que é servido para nós, porque reino é isso. Agonizomai não é sofrimento. Agonizomai é a perspectiva
de que a vitória já é nossa em Cristo Jesus. Agonizomai é a perspectiva de que a gente luta, mas o final já está escrito, é um banquete. Ninguém precisa ter dúvida, medo, incerteza. A gente olha para as lutas, mas a gente consegue perceber a vitória. A gente olha para as dificuldades, mas a gente consegue perceber que elas serão superadas. Agonizomai não é o símbolo do sofrimento, mas é a perspectiva de que nessa vida a gente passa e a gente encontra com o Rei. E a nossa vida é tão somente um espelho daquilo que aconteceu com o Senhor Jesus. Se o nosso Salvador acabou na cruz, o que a gente espera? Será que de alguma forma eu espero não a cruz, eu espero a glória, eu espero a vitória nesta vida, eu espero o reconhecimento das pessoas, é por isso que eu luto? É isso? Não, o Evangelho não é isso. A perspectiva é pós-morte, é encontro com o Senhor Jesus, e este Rei tem um banquete preparado para nós. Queria então que você olhasse para a sua vida e como aplicação, eu queria dizer para você, concentre-se na sua vida com Deus. Esse é o aspecto que Jesus está dizendo. Porque o reino, ele é vivido coletivamente. Nós estamos aqui numa coletividade. Mas é você que prestará contas a Deus a respeito da sua vida. Ele tem uma perspectiva individual. Você precisa olhar para a sua vida como você tem vivido. Cada um de nós foi chamado para ser embaixador de Cristo. Ninguém é mais embaixador do que o outro. Todos nós somos embaixadores do Rei. E a gente precisa entender que perspectiva de embaixadores nós temos apresentado a esse mundo. Mas eu quero dizer, por último, um dia essa luta acabará. E o agonizomai terá fim. E o que nos espera é sentarmos a uma grande mesa, junto com o Rei, e nos deliciarmos do banquete que Ele tem preparado para nós. Concentre-se na sua vida com Deus e aguarde o dia. Às vezes você vai olhar para o lado e vai sentir falta de pessoas. Ore por elas, cuide delas, mas ouça o que Jesus diz. Concentre-se na sua vida com Deus. Se você não cuidar da sua vida com Deus, ninguém vai cuidar dela por você. Por mais que existam pessoas orando por você e preocupadas com você, ninguém vai tomar a frente para cuidar da sua vida com Deus. É hora então de você pensar nisso. E não tem como a gente encerrar a palavra de Deus sem de fato nos colocarmos individualmente diante do Pai. Meu convite para você é que você orasse agora. Feche os olhos, ora. O que está sendo difícil para você abandonar? O que é essa luta para você? Quais são as dificuldades para seguir a Cristo? Concentre-se na sua vida com Deus. Fala com Ele. Abra o seu coração. Pai, o Senhor nos alertou de que caminhada contigo teria desafios, lutas, preparos constantes, desafios que se seguem dia após dia, abandono de pecados, e isso certamente traz sofrimento a nós. Porque se pecamos é porque isso nos atraiu de certa forma, nos trouxe prazer, alegria, mesmo que temporais, mesmo que uma falsa sensação de prazer ou de alegria. Mas o fato é que a vida com Cristo Jesus nos chama para uma vida diferente, uma vida que há esforço, luta, uma vida em que a gente precisa estar focado na nossa vida e não na perspectiva de quem está do nosso lado.
O aspecto do reino muito marcante para mim é que, por mais que a gente cuide de gente, esteja preocupado com outras pessoas, não podemos esquecer da nossa vida. Não podemos esquecer do que estamos colocando diante do Senhor como glorificação ao Teu santo nome. Mas ainda o aspecto mais importante não é o sofrimento da vida, ou a perspectiva com a qual caminhamos, mas é a perspectiva final, quando encontraremos com o Senhor face a face, e recepcionados por Ti, mesmo sem merecer, ouviremos a expressão de servo bom e fiel. Não somos nem bons nem fiéis, mas a Tua misericórdia é tão grande e a Tua graça tão abundante, que onde abundou o pecado, superabundou a Tua graça. Experimentamos o Teu cuidado, mesmo sendo imerecedores deste cuidado. E assim, Pai, o Senhor nos chama, não simplesmente para colocar um fardo sobre nós, mas para tirar essa preocupação de nós, uma preocupação quantitativa, mas que de fato a nossa preocupação seja desenvolvermos um relacionamento contigo, e que esse relacionamento seja pessoal, verdadeiro. Pai, ajuda-nos a entender isso, a criarmos este relacionamento, a mantermos esse relacionamento todos os dias. Ajuda-nos, Pai, que o Teu nome seja glorificado com a nossa vida, hoje e todos os dias. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nós queremos agradecer a Deus pela